Investigações da Polícia Federal sobre o grupo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro apontam a existência de uma estrutura dividida em núcleos com funções diferentes, incluindo ações no ambiente digital e também no campo presencial. Segundo os relatórios, esse esquema era articulado por intermediários como o Sicário, com ações coordenadas entre o grupo chamado de Os Meninos, responsável pelas operações cibernéticas, e outra frente voltada às intimidações e o monitoramento dos alvos. Essas apurações indicam que a estrutura teria sido utilizada para acompanhar os desafetos, obter informações sigilosas e executar ações de pressão e intimidação, inclusive com o uso de ferramentas tecnológicas e redes de apoio no exterior. Esses documentos também descrevem a atuação de integrantes especializados em tecnologia e de perfil policial ou de segurança, que teriam atuado de forma integrada na execução das ordens atribuídas ao núcleo central do grupo. Para entender os detalhes dessa estrutura e das investigações, a gente vai conversar agora com a colunista do portal Metrópolis, Mirelle Pinheiro, que já está aqui comigo. Oi, Mirelle, muito boa tarde. Já vem para cá, deixa eu ficar aqui pertinho de você para a gente falar sobre isso. Obrigada pela participação aqui com a gente. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa estrutura? A gente já tinha conversado aqui antes sobre essas organizações ligadas à família Vorcaro, a Turma, os Meninos, e ontem o ministro André Mendonça derrubou mais um sigilo que mostra a participação dessas organizações na vida da família Vorcaro. E o que a gente tem de novidade agora? Isso, exatamente. Boa tarde a todos. Exatamente, o ministro ele retirou o sigilo aí de toda essa representação da Polícia Federal, que foi uma investigação bem detalhada, na verdade, né, que a Polícia Federal conseguiu mostrar o nível de articulação desse grupo chamado A Turma, encabeçado aí pelo pai do Daniel Vorcaro, que, claro, também teve a prisão mantida. Um fato interessante que chamou muita atenção foi a presença de um personagem que até então a gente não tinha um conhecimento, que é da irmã do Sicário, a Joana Mourão. Ela teria aparecido ali nas investigações da Polícia Federal após a prisão do irmão, porque, segundo as apurações, ela teria tido, toda a família ali teria tido um problema financeiro por conta dessa falta de pagamento, né, que o Daniel e toda a família Vorcaro fazia para o Sicário, e reclamou. Inclusive, Neila, chegou a fazer ameaças, falou que tinha um conteúdo ali explosivo que poderia acabar com a família Vorcaro, ameaçou expor todo mundo, disse que estava sendo ameaçada. Então, assim, foi uma situação bem delicada e é uma personagem nova aí que até então não tinha aparecido nessas investigações, mas que essa representação da Polícia Federal acabou trazendo muitos detalhes sobre essas conversas da Joana Mourão. A gente tem algum detalhe dessas conversas, porque o que a gente sabe é que ela diz que tem informação suficiente para derrubar a família Vorcaro e diz que ela não está sendo ajudada, ou seja, o pai do Vorcaro prometeu essa ajuda a ela e não está cumprindo com essa ajuda. É isso? Isso, exatamente. Ela chegou a se reunir ali com alguns integrantes da família e de outros interlocutores ali do Vorcaro, que chegaram a prometer um pagamento a ela, fazer ali algumas transferências, mas ela disse que a família, depois da prisão do irmão, estava tendo dificuldades financeiras, chegou a ameaçar, não detalhou exatamente que tipo de situações que envolve ali, que ela citou nominalmente, né, tanto o pai quanto o próprio Daniel Vorcaro. Ela não entrou em detalhes, mas ela disse que, assim, a informação é que ela teria acessado a nuvem do celular do irmão. Então, ela teria ali feito um dossiê, né? Que é a palavra que a gente pode usar nesse caso. Ela fez um verdadeiro dossiê contra a família Vorcaro e passou a exigir dinheiro, o pagamento que, segundo ela, seria ali de direito ali do Sicário por ter feito aí todo esse trabalho aí que envolve policiais federais, policiais militares, até mesmo bicheiros, né, do Rio de Janeiro, em um caso de ameaça que teve também encomendada pelo Daniel Vorcaro. Então, ela exigiu o que seria de direito do irmão. Ou seja, esse é um capítulo para a gente continuar acompanhando
O pai do Vorcaro continua preso, ou seja, ela vai ter que pedir ajuda para uma outra pessoa da família, pelo menos nesse momento. Ela vai ter que esperar, não vai dar para fazer a ameaça assim. Agora, outra coisa que a gente viu nessa quebra desse sigilo foram outras ameaças feitas do Daniel Vorcaro junto com o Sicário a outras pessoas. Uma delas era o ex-jogador de basquete e DJ que era companheiro da Marta Graeff. Marta Graeff, que era a ex-noiva do Daniel Vorcaro, ou seja, ele chegava a intimidar e ameaçar até mesmo o ex-companheiro dela. Isso, e que mora em Miami. Então, nós na coluna fizemos até uma matéria que mostra muito bem o nível e que o próprio ministro André Mendonça até citou esse nome, né? Máfia, seria uma máfia, porque a atuação deles não se restringia apenas, segundo as investigações, a Minas Gerais, que ele é o berço, né, de todo esse grupo, mas passava ali pelo Rio, com essa situação dos bicheiros, por São Paulo, com grandes empresários e políticos, e até mesmo Miami. Eles ameaçaram colocar o nome desse DJ por uma vingança pessoal na lista de procurados da Interpol. Então, assim, eles, de fato, o Daniel Vorcaro imaginava que ele tinha todo o controle, que ele mandava em tudo. Nós sabemos que para colocar o nome de uma pessoa, solicitar a inserção do nome de uma pessoa na lista da Interpol é um processo burocrático que precisa ser aceito, a polícia precisa formular muito bem esse pedido, e ele acabou fazendo essas ameaças enfim... e atuar dessa forma mafiosa, como o próprio ministro falou, em outro país, uma pessoa que mora em Miami. Então, assim, realmente a gente vê, diante disso tudo, que não existia um limite, não existia um limite territorial, né? Era a influência que ele tinha ali, ultrapassava fronteras, de fato, e chegava ali até Miami, né? A ponto dele sugerir uma ação como essa. Se baseando, claro, em toda essa rede que ele construiu ali de contra-inteligência, de investigação, de delegados da Polícia Federal que acessavam inquéritos. Isso foi comprovado aí, né, por essas apurações da Polícia Federal. Então, assim, era uma rede muito bem preparada para fazer essas investigações, essas ameaças. Então, eles tinham um núcleo ali de servidores, né, que tem policiais, delegados, e também do pessoal para fazer o serviço sujo, que seria essas ameaças. Ele chegou a fazer algumas ameaças de morte, né, de bater em jornalista. Então, assim, são pessoas ali que estão dispostas a fazer praticamente tudo em troca do dinheiro que ele pagava, e pagava muito bem, não só criminosos, como servidores corruptos, e a gente está vendo aí mesada para político também, né? Então, Mirelle, ontem a gente descobriu ainda mais a proximidade dele com o senador Ciro Nogueira. O senador ainda não se manifestou, e para além do Ciro Nogueira, um outro nome importante foi citado, que é o do presidente da Câmara, Hugo Mota, ou seja, o Daniel Vorcaro acabou pagando mimos, presentes muito caros, viagens e hotéis. Gente, a gente foi fazer o cálculo ali, ultrapassa 5 milhões o valor que o Daniel Vorcaro pagava de benesses aí para o Ciro Nogueira, entre viagens, hospedagem e mesada, porque ele pagava uma mesada aí que podia chegar até 300 mil reais para o Ciro Nogueira. Ou seja, ontem ficou confirmado esse relacionamento muito próximo entre os dois. Isso, e uma viagem que foi ali para a França, né? Que só em uma viagem o Vorcaro desembolsou pro amigão, né, que ele fala, meu amigo de vida, 1 milhão. Então, assim, a pessoa ela vai fazer isso porque apenas por amizade, que foi até o que ele chegou a falar na primeira proposta de delação, né? Não, eu fiz porque era meu amigo, não tem propina. Aí depois ele já mudou, né? Não, mas não era meu amigo, não, era propina. De fato, era propina. Então, assim, é uma relação que é muito perigosa entre um banqueiro que tem ali todos os seus interesses e que envolve muito dinheiro. O Vorcaro é uma pessoa que acumulou bilhões aí ao longo dessa atuação que ele teve, ultrapassando camadas ali dos 3 poderes, e que fazia mimos, né? Comprava roupa, jantar. Então, assim, até que ponto, né? Ele fazia isso pela amizade ou não por interesse pessoal. Então, de fato, era uma pessoa que ele acreditava, o que mostra a investigação, que ele poderia comprar qualquer pessoa e para agir ali com os interesses dele.
Agora, isso tudo foi descoberto por meio dos aparelhos de celular do Vorcaro, ou seja, a delação premiada não ajudou em nada até o momento. E o celular, isso aqui também é importante, porque o celular do sicário, que é onde a irmã disse que tinha acesso à nuvem, que conseguiu muitas informações ali, também foi apreendido pela Polícia Federal. Então, assim, essa bomba que ela diz ter, provavelmente, acho que não deve ser nenhuma surpresa para a Polícia Federal. E também é importante a gente lembrar que o Vorcaro, ele tinha ali, sei lá, 8 celulares. Mais um era repleto ali de dados, que é o que deu ali a origem a todas essas operações, mas também tem outros aparelhos e tem os aparelhos de pessoas ligadas a ele e outras pessoas, que é o caso do ex-presidente do BRB, que também estão super interessadas em falar. Então, com o passar do tempo, essa delação, essa negociação da delação do Vorcaro, ela vai se esvaziando, porque ele tem que apresentar uma coisa muito boa para convencer a Polícia Federal, a PGR, que já recusou essa segunda delação dele, a ter ali um voto de confiança, porque até então ele tem jogado ali, esperando ali alguma salvação, que a gente não sabe, né? Porque a pessoa que está presa não vale lembrar também, tá, Neila, que ele está preso, mas ele não está preso igual os presos do país, não. A prisão normal, ele está num camarote da prisão, que ele tem uma cama, ele tem um frigobar, então ele ainda não sentiu na pele o que é uma prisão de verdade. Isso é importante também a gente lembrar aqui. Então, assim, ele está preso, tem ali algumas regalias, mas a partir de que ponto ele vai conseguir manter essas regalias e conseguir ficar fazendo esse tipo de negociação, assim... Que não leva a lugar nenhum. Que não leva a lugar nenhum com a Polícia Federal e com a PGR. Então, o tempo está passando e muito em breve aí ele deve, pelo menos, mudar de endereço. Vamos ver, seguimos acompanhando para ver se Vorcaro muda de endereço para Papuda, Papudinha ou se o Presídio Federal aqui de Brasília. Mirelle Pinheiro, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Mirelle, coluna da Mirelle lá no portal metrópolis.com. Obrigada. Obrigada. Vem aqui comigo, vamos para cá?